Fala pessoal, agora são 15 horas e 20 minutos da tarde, estamos no final da tarde, aqui neste controlador da marca HX Controller, está a produzir 120 watts e este da iPever está a produzir 115, 116 watts. Os dois controladores estão ligados, está dois painéis de 455 watts. Este também tem ligado nele dois painéis de 455 watts, ambos painéis em série, ou seja, dois painéis em série, dois painéis em série. Alguém no comentário me perguntou o que eu tenho achado deste controlador, se ele tem dado conta do recado, se tem funcionado muito bem. Na minha opinião, um excelente controlador de carga. O grande ponto positivo dele é que ele tem um cooler de arrefecimento, vocês podem ver aqui em cima, tá vendo? E esse cooler de arrefecimento ele é acionado de acordo com a temperatura. E já o iPever não tem um cooler de arrefecimento, tá vendo? O iPever não tem. O iPever ele só tem uma aleta de dissipação de calor, que eu acho que é o grande ponto negativo deste controlador. Porque quando, no dia de muito sol, e se eu tiver com uma carga pesada, por exemplo, que este controlador tiver a entregar uma potência mais ou menos de 800 watts, 500 watts, por muitas horas, né? Principalmente quando, no princípio do dia, quando estou a carregar a bateria de lítio. Então estes dois controladores eles ficam o tempo todo quase na potência máxima. Este aqui fica entregando cerca de 700, 800 watts, este aqui também em torno de 700, 800 watts. O que eu percebo é que o controlador da iPever ele aquece muito, aqui chega mesmo facilmente a 48, 50 graus, né? Ou até mais. Já este aqui, por ele ter um cooler de arrefecimento, ele funciona sempre frio. Ele fica sempre muito frio, a temperatura de 38, 40 graus no máximo, nunca passa disso. Então, eu, na minha opinião, no futuro eu até penso substituir este controlador da iPever por um deste. Aí eu ficaria com dois controladores da mesma marca e da mesma capacidade. E deixaria este controlador da iPever de reserva. O ponto positivo da iPever é que, por ele não ter cooler de arrefecimento, ele é praticamente todo selado. As únicas aberturas que ele tem é aqui embaixo para a entrada dos fios. Então, para as pessoas que vai instalar o sistema num lugar que há possibilidade de ter insetos, então para não correr o risco de inseto entrar no aparelho e fechar curto, danificar o aparelho internamente, acho que a iPever é uma boa opção. Mas se a pessoa vive num lugar que não faz muito calor, mas no meu caso, que eu moro numa região que faz muito calor, vocês podem ver, são 15 horas da tarde, mas a ver quando a minha mão está suada, tá vendo? Isso é devido ao calor que está aqui a fazer neste momento. Aqui no momento são 30, essa aqui é a temperatura ambiente, são 32,6 graus, né? Então está quente. Então nesse sentido eu acho que esse controlador, para a minha necessidade, ela atende melhor a minha necessidade, porque ela tem esse cooler e faz com que ela trabalhe sempre frio. Aqui vocês podem ver como a minha carga no momento está a 300 watts e vejam que o controlador da HX Controller está a produzir somente 114 watts e este aqui está a produzir 104 watts. Somando, estamos a falar em torno de 208 watts. Então o restante de potência tenta fornecer esta fonte DC, aquilo que eu vos falei no outro vídeo. Está vendo aqui? Esta aqui é a potência que está consumindo. Neste momento, esta fonte DC ela está entregando 1 ampere em 227 volts. Ou seja, ela está entregando cerca de 200 watts de potência. E isto tudo para manter a bateria carregada. Se eu desligar a fonte agora, veja o que acontece. Vai começar a drenar uma corrente da bateria. A bateria está sempre sendo carregada, tá vendo? Vocês conseguem focalizar aqui, né? Está 99% carregada a bateria. Por quê? Porque como estamos no final da tarde, os dois controladores não estão a conseguir atender a minha carga. Então a fonte DC ela entra para ajudar os painéis. E isso para manter a bateria carregada, porque eu não quero chegar no final do dia, por exemplo, às 18 horas, com bateria descarregada, ou bateria, digamos, a 80%, 70%. Porque na minha região é muito comum a concessionária desligar a energia justamente ao anoitecer.
Então, para que eu garanta que eu chegue no final do dia com a bateria 100% carregada, então essa fonte aqui DC, ela entra, ela liga automaticamente às 12 horas, a meio-dia, né? Às 12 horas. Então ela liga, à medida que o sol vai se pondo, ela que vai assumindo toda a carga que os painéis não estão a conseguir produzir. Por exemplo, se eu desligar aqui a fonte, vai ver que vai começar a drenar uma alta corrente das baterias. Tá vendo? Desliguei. Pronto. Tá vendo? Ela vai começar a drenar 4 amperes. Que é justamente o que? É a quantidade de energia que os painéis não estão a conseguir produzir para atender essa carga de 300 watts de potência. Deixa eu vir aqui. Aqui neste controlador está 113 watts e neste aqui está 100 watts, ou seja, 213 watts. Então temos um déficit aqui de 70 watts de potência. E onde que esse 70 watts de potência está vindo dele? Neste momento está vindo da bateria, tá vendo? 4 amperes. Mas veja que na verdade está saindo da bateria 120 watts. Mas se eu preciso somente de 70 watts para completar, de onde está surgindo este 120? Este 120, na verdade, é o excedente, porque na verdade eu preciso só de 70, mas está saindo da bateria 120. Então, digamos, este 50 watts a mais que está sendo dissipado aqui, em alguma parte, na verdade é a energia, são os 50 watts necessários para, por exemplo, para alimentar o BMS, para alimentar estes disjuntores inteligentes, né? O mesmo próprio este sensor de temperatura, ou mesmo este medidor de bateria, né? Então esse excedente de 50 watts que está sendo produzido, está sendo extraído da bateria, é justamente para alimentar os equipamentos, ok? Então é isso, né? A carga está 300 watts, aqui está produzindo 100 watts, aqui também está produzindo agora 106 watts, então eu estou com 206 watts. Então para 300, estamos a falar em torno de 96 watts. 96 watts, mas está saindo da bateria 120 watts. Então, é o 90 para 120. Então, essa é a diferença de 30, 50 watts a mais que está saindo da bateria. Muita gente pode perguntar, de onde está saindo essa potência a mais? Não, é a potência que está sendo utilizada também para alimentar a BMS, os medidores da bateria e o sensor de temperatura e outras coisas mais. É isso, pessoal. É um vídeo curto e rápido. Falou!